Voltamos e agora com as notícias de hoje, eu já chamo ele, Nelson Henrique, bem-vindo, salve Maria Imaculada, boa tarde. Salve Maria Imaculada, boa tarde Antonielle, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Vamos então para as principais notícias desta quinta-feira, 29 de novembro. O presidente eleito Jair Bolsonaro recomendou aos futuros ministros que a Cúpula Mundial do Clima, a COP25, não seja realizada no Brasil. Ele justificou a decisão afirmando que as questões ambientais não colaboram para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. O Brasil, líder no combate ao aquecimento global, desistiu de sediar em 2019 a Cúpula Mundial do Clima, COP25. A decisão é do presidente eleito de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nosso futuro ministro, eu recomendei para que evitasse a realização desse evento aqui no Brasil. Hoje a economia quase está dando certo apenas quase na questão do agronegócio. E eles estão sufocados por questões ambientais, que não colaboram em nada para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Isso é um contraponto, mas é uma grande verdade. Horas antes, o Itamaraty havia anunciado a decisão de retirar a oferta de sediar a COP25, alegando restrições fiscais e orçamentárias e o processo de transição para a recém-eleita administração. O anúncio foi feito há poucos dias do início da cúpula COP24 na Polônia. Organizações de defesa do meio ambiente lamentaram a decisão. Bom, para o secretário executivo da ONG Observatório do Clima, Carlos Ritchell, a decisão do Brasil de retirar sua candidatura para sediar a próxima COP25, a Cúpula Mundial do Clima, em 2019, é negativa para a imagem do país. Segundo ele, o meio ambiente não pode ser tratado como um problema. Grupos ambientalistas reagiram ao anúncio desta quarta-feira do Brasil que desistiu de sediar a próxima COP25, a Cúpula Mundial do Clima, em 2019. O secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Ritchell, disse que o meio ambiente não pode ser tratado como um problema. Segundo ele, o cancelamento é negativo para o país. A demonstração que haverá mais tolerância com o crime ambiental, isso torna a imagem do Brasil junto a seus parceiros estratégicos comerciais, alguns dos seus parceiros estratégicos comerciais, sob risco. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão foi tomada considerando restrições orçamentárias e a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. De fato, é a transição de governo para um governo que não assume o mesmo compromisso, seja com a agenda global de clima, seja com a agenda doméstica de políticas públicas que vão levar o Brasil a reduzir suas emissões, a reduzir o desmatamento. A cúpula de 2019 deve ocorrer entre 11 e 22 de novembro. Jair Bolsonaro voltou a questionar nesta quarta a permanência do Brasil no Acordo de Paris sobre o Clima, aprovado em dezembro de 2015, e cuja implementação deve ser debatida na COP. Para o presidente eleito, algumas normas ambientais atuais não se justificam e asfixiam o agronegócio como motor da economia do país. Bom, ainda falando sobre assuntos relacionados ao futuro governo de Jair Bolsonaro, ele já conta com 19 ministros anunciados. Hoje, saíram os nomes que vão comandar o Ministério do Turismo e 2 novas pastas criadas pela equipe de transição. Atual número 2 do Ministério da Integração Nacional, Gustavo Canuto vai assumir a pasta que unifica integração e cidades. Será o Ministério do Desenvolvimento Regional. Cada estado, cada região tem sua própria cultura, suas próprias especialidades. O Ministério vai ter como objetivo potencializar essas especialidades com o foco de trazer desenvolvimento econômico, renda, emprego. O segundo ministério anunciado também é resultado de uma fusão. A pasta da Cidadania, que vai ser ocupada pelo deputado e ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, junto a esporte, cultura e desenvolvimento social. Vão continuar todos os programas. O Bolsa Família vai ser um programa que vai estimular muito a questão de geração de emprego e renda, por orientação do presidente também. Assim como Osmar Terra, o terceiro ministro confirmado do dia é deputado. O mineiro Marcelo Álvaro Antônio fica com o turismo na gestão Bolsonaro. O Brasil precisa compor esses países que, tendo belezas naturais, têm competência,
bom método e pode aproveitar o que Deus nos deu da melhor maneira possível para gerar emprego para os brasileiros. Com esses 3 anúncios, já são 19 os ministérios de Jair Bolsonaro e pelo menos mais 3 ainda serão indicados: Minas e Energia, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Esse último, por sinal, que seria confirmado hoje, ficou para a semana que vem. Hoje a economia quase está dando certo, apenas quase na questão do agronegócio. E eles estão sufocados por questões ambientais, que não colaboram em nada para o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. É por isso também a demora da escolha de um bom nome, que faça uma política de verdade voltada para o meio ambiente e voltada para os interesses nacionais. Pela manhã, o presidente eleito se reuniu com parte da equipe técnica, ministros e, pela segunda vez depois de eleito, com o embaixador de Israel. Depois da reunião, Flávio Bolsonaro confirmou a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é uma questão que já está decidida. Todo o povo, a comunidade judaica que vive aqui no Brasil, né, que deu um voto de confiança em Bolsonaro por causa desse comprometimento dele, é um alinhamento ideológico. O Brasil sempre teve um alinhamento ideológico oposto. Agora uma notícia sobre a nossa igreja que com certeza encanta a todos nós. Olha só, uma criança argentina roubou a cena durante a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira. Ela tem autismo e não sabe falar, mas conquistou o Papa e os fiéis com sua vivacidade e espontaneidade. Somos de Argentina, Papa. Su bendición especial. Él no habla, que por favor pueda hablar. Tiene autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar. Sabe expresarse y tiene una cosa que me hizo pensar: es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí: ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. No sé, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar. Esse é o nosso Papa Francisco, aproveitando de todas as situações para nos ensinar. Fica então a lição. Agora uma outra notícia aqui de Campo Grande. O jornalista Rodrigo Alvarez lança mais um livro voltado a temas religiosos. Madalena Sem Filtro é a sua mais nova edição. Ele estava em Campo Grande ontem e a Antonielli foi bater um papo com ele. Confira. Você já parou para pensar em Maria Madalena sobre uma outra perspectiva? Ela contando a sua própria história e também refletindo o passado e o presente? Madalena Sem Filtro é um novo livro do jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. O título já diz alguma coisa, né? Madalena Sem Filtro, não tem censura. Tudo que eu pude encontrar e pesquisar sobre Maria Madalena, eu interpretei, eu compreendi e trouxe para o livro. Existe muita coisa. A gente sabe, como você disse, ela foi mal compreendida, ela foi mal interpretada ao longo da história. O subtítulo é importante também, que é Memórias Póstumas da Apóstola de Jesus. É um reconhecimento que foi feito recentemente pelo Papa Francisco de que Madalena não era qualquer pessoa ao lado de Jesus, não era uma mera seguidora de Jesus, e sim uma apóstola, o Papa diz apóstolo dos apóstolos, com um papel fundamental
na peregrinação de Jesus, na caminhada de Jesus pela Terra Santa. Desconstruir uma visão para construir uma diferente foi um desafio para você? Foi um desafio porque sempre que você lida com algo que tem tanto tempo de ter sido construído, né, uma imagem, como você diz, tão sólida, que durante 1.600, 1.800 anos, às vezes você pode até dizer que quase 2.000 anos, Madalena foi vista como a prostituta, a mulher que se arrependeu dos seus pecados. Lutar contra isso é sempre uma tarefa difícil, porque você está lutando contra algo que as pessoas nasceram acreditando. E é preciso rever a história, porque hoje a gente tem acesso a documentos, a arqueologia avançou muito, muita coisa foi encontrada e muitos textos apareceram que precisam ser lidos também. Não é porque em algum momento eles foram descartados como não sendo canônicos, que na minha opinião a gente não deve ler esses textos e compreender por que eles foram escritos. E Madalena sempre foi muito respeitada em diversos textos que foram escritos sobre Jesus. Ela sempre foi retratada como muito próxima de Jesus, uma apóstola. A pesquisa é a base de todo o meu trabalho, desde a Aparecida, quando eu escrevi a história da imagem de Aparecida, quando eu escrevi sobre Maria, mãe de Jesus, quando eu escrevi sobre Jesus. É pesquisa o tempo todo. É importante dizer, eu escrevo do ponto de vista da história. É um jornalista, é um escritor que está escrevendo. Agora, Rodrigo, esse não é o primeiro livro, tem um livro sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, tem biografia do padre Fábio de Mello, né? De onde que saiu esse interesse de falar sobre temas, personagens religiosos? Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, no Rio, e tinha um padre, na verdade era um Frei Leodoro, espanhol, que era um excelente contador de histórias. Então toda a aula de religião terminava com uma história, uma parábola. E eu era encantado com a maneira como ele contava as histórias. Aquela semente ficou guardada, eu devia ter 8, 9 anos de idade. Pouco depois, com 13, 14 anos, eu comecei a escrever e comecei a desenvolver o sonho de ser escritor. Mais tarde, quando eu tive a oportunidade, eu fui morar em São Paulo, comecei a frequentar o Santuário de Aparecida e comecei a perceber que faltava um livro que contasse a história da imagem de Aparecida, tão importante para o Brasil. Agora, escrever tanto tema religioso deve ter trazido alguma coisa para você, né? Experiência própria. O que isso traz para você como profissional, como escritor, como jornalista? O mais importante para mim é a compreensão, primeiro, do livro anterior, né? do papel histórico de Jesus Cristo, de entender exatamente de onde vem tudo o que nos forma, de tudo o que nos faz ser quem somos hoje, né? De onde vem o nosso cristianismo, por que somos assim, por que pensamos assim. E eu acho que não há problema nenhum em abrir o olhar e dizer, agora entendo o porquê disso, agora entendo por que Jesus foi a tal lugar e qual foi a importância de João Batista em sua vida. Então essa clareza para mim era fundamental. Muito bem, Antonielli, essas foram as informações de hoje. Amanhã estarei de volta, se Deus quiser, trazendo mais notícias. Boa tarde e salve Maria Imaculada. Boa tarde, Henrique, salve Maria Imaculada. Amanhã eu te espero. Inclusive, amanhã eu quero te esperar com samba no pé, gente. Amanhã aqui no nosso programa, sexta-feira, temos Sampre cantando pra gente. Afinal de contas, dia 2 de dezembro, dia do meu aniversário, é dia do samba. Acho que é por isso que eu gosto tanto de samba, né? Sampre vai estar aqui animando, então, amanhã. E vamos receber também o Fábio Simones, professor de dança lá da Escola de Dança Harmonia. Vai ensinar você a sambar. Você sabe sambar? Tem um remolejo, né? Então, vamos lá assistir o nosso programa amanhã, tá bom? 1h45 a gente está aqui com muita música, muita dança, especialmente pra você. Te espero. Beijo grande, uma excelente quinta-feira e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau. Que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor.